Cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Uma grande alegria poder, nesta noite, estar expondo o texto sagrado. A palavra de Deus é algo maravilhoso, podermos ter este contato, ler, estudar e poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor nos traz através da sua palavra. Eu quero continuar expondo a epístola de Efésios, a carta que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso. Nós hoje partimos para a parte final, vamos ler do verso 10 até o verso 20. Esta maravilhosa carta que Paulo escreveu, onde muito aprendemos e vimos da grandeza do nosso Senhor, as maravilhas doutrinárias, também a maneira prática que devemos viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E hoje nós partimos para o encerramento da exposição dessa epístola, com a leitura do capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 10. Que diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Que texto maravilhoso, né, amados? Vamos ter mais um momento de oração? Pai, nós, com temor e tremor na Tua presença, buscamos a Tua graça, o Teu poder, para que nessa noite, Pai, continuemos Te adorar, Te bendizer com alegria, e assim, Pai, possamos Te louvar ouvindo da Tua palavra, o texto sagrado, Tua palavra inspirada, soprada pelo Teu Espírito Santo, ao qual Teu servo, o apóstolo Paulo, escreveu, mandou à igreja de Éfeso, e com graça e misericórdia nos chega até aqui esta noite, Pai. Que Teu Espírito Santo sopre, que os nossos corações sejam quebrantados e que nós possamos guardar aquilo que é de comum acordo e está em consonância com a Tua vontade revelada. O Senhor nos oriente, que nós possamos ser edificados, abençoados, vivificados, transformados, capacitados, orientados essa noite, para que nossa caminhada cristã cresça, o Teu nome seja louvado e assim nós consigamos Te honrar, levar uma vida piedosa, viver uma vida que Te agrade. Ajude cada um dos Teus filhos. Sim, Pai, esse também que vos fala, cada um de nós, seja guardado e abençoado por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós devemos sempre andarmos vigilantes e sóbrios diante da presença do Senhor, porque como seres humanos ainda lutando contra a velha natureza, sempre somos tentados aos extremos. Não é de se estranhar você se deparar com algumas igrejas onde se dá uma forte ênfase ao diabo e seus demônios. Essas igrejas por aí, tudo vai ser culpa do diabo. A tua unha quebrou? É o diabo. O teu carro não funciona? A culpa é do diabo. A conta do teu cartão passou do limite? A culpa é do diabo. Nós vemos que este extremo de tudo você olhar e ver que o diabo está é algo que deve ser evitado.
Por outro lado, existe também aquelas pessoas que parece que o mundo espiritual nem existe. Parece que Jesus não falou sobre o demônio, seus anjos ou os apóstolos. Parece que é algo que não lhe apetece. Como cristãos, nós somos chamados a sempre sermos bíblicos, olharmos para a revelação do Senhor e mantermos-nos firmes perante aquilo que nos é revelado. Nós sabemos que devemos evitar o extremo de olhar em tudo e ver o diabo em tudo, e também o outro extremo de ignorarmos o mundo espiritual. E nesta noite nós seremos chamados a atenção para algo que nós, como cristãos, vivemos todos os dias, que é a batalha espiritual. Nós vemos que Paulo vai tratar aqui, neste pedaço que nós lemos da carta aos irmãos de Éfeso, sobre a armadura de Deus, sobre aquilo que nos é dado pelo próprio Deus, para que nós venhamos travar esta luta contra os seres espirituais, os inimigos que se levantam contra as nossas vidas. Porque sim, meus irmãos, é uma realidade, sim, o diabo existe, sim, ele se levanta não só contra o nosso Senhor, mas contra aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo. Há uma batalha que travamos, e por estarmos justamente no meio desta batalha, nós precisamos de armamentos espirituais necessários para que nós travemos essa batalha. E veja, meus queridos, esta é uma batalha onde o próprio Senhor nos dará essas armas da qual precisamos para travarmos esta peleja. É o próprio Senhor que vai nos munir do armamento necessário para que cada um de nós possamos estar preparado dia após dia. E veja, a única maneira de combatermos inimigos espirituais é usando armas espirituais. E veja, queridos, que Deus nos dá desta armadura. E o que uma armadura faz? Ela protege. Embora Paulo, ao fazer essa comparação com a armadura romana, ele vai falar dos componentes, do capacete, a couraça, ele vai falar de partes dessa armadura que são para a proteção daqueles que são os servos de Deus, os guerreiros de Deus. Mas dentro dessa armadura há um componente que não é uma arma de defesa. Pode ser usado também para defesa, mas também é uma arma de ataque, que é a espada, onde nós veremos logo à frente. Diante disso, meus irmãos, nós veremos neste momento, neste culto, como somos chamados a nos revestirmos da armadura de Deus, a própria armadura que o próprio Deus nos dá para que pelejemos esta luta que faz parte da caminhada cristã. Pois sabemos, como diz aquela velha frase, né, que o mal nunca dorme. Devemos estar, sim, sempre vigilantes e atentos, e para isso Deus nos dá da sua palavra, como sempre, nos orientando, nos dando o caminho que devemos seguir. E assim, valendo-nos da palavra, com certeza seremos vitoriosos juntamente com o nosso Senhor. Veja o que Paulo vai dizer no versículo 10: quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo chama a atenção dos irmãos de Éfeso para que esses irmãos fossem fortalecidos no Senhor. Veja que a minha e a tua força para que nós entremos nessa luta, nessa peleja, para que nós sigamos na caminhada cristã, não vem de nós mesmos. Nós devemos ser fortalecidos no nosso Senhor. É de lá que vem a nossa força, é de lá que vem as condições para que nós prossigamos nessa caminhada, onde nós encontraremos obstáculos sobre obstáculos. Cristo jamais, queridos, mentiu para o seu povo dizendo que a caminhada seria fácil. Ele mesmo diz que o caminho é estreito e são poucos que entram por este caminho. A batalha é renhida, mas nós encontramos as nossas forças no Senhor. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. E esse é o chamamento que Paulo fez para os irmãos de Éfeso, e que essa noite é feito para cada um de nós. Que cada um aqui esta noite encontre a sua força no Senhor. Nós não devemos confiar na força do nosso braço, pois maldito é o homem que confia no homem e na força do seu braço. Mas bendito, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor e sabe que é de lá, é do alto que vem o teu socorro, é do Senhor que vem a força para que você prossiga na caminhada e na batalha contra o mal, que é incessante e contínua. Queridos, encontre a sua força no Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele diz aqui, ainda no versículo 10, na força do seu poder. Lembremos daquela doutrina maravilhosa da onipotência de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que
Só de falar as coisas surgiram. Ele disse: haja luz, e a luz surgiu. Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. É o Deus que ressuscitou Cristo dos mortos, como Paulo vai falar no capítulo 1 desta mesma epístola. Ele vai dizer que Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus, e esse mesmo poder é o poder que atua hoje na igreja dele. É o poder de Deus operando nas nossas vidas. E eu convido os irmãos a voltar um pouquinho no capítulo 3, veja o que Paulo vai falar, capítulo 3, versículo 16, ele diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo está repetindo o que ele já vinha tratando na carta, sobre sermos cheios do poder de Deus. E é isso, queridos, que o Espírito Santo opera na nossa vida, como aqui lemos no capítulo 3, verso 16, que mediante o Espírito esse poder nos é concedido e somos fortalecidos pelo Senhor. Este é o caminho, este é o nosso chamamento, de buscarmos esse fortalecimento, o poder de Deus para as nossas vidas, no Espírito Santo, mediante o Espírito Santo. Ainda no capítulo 3, no versículo 20, ele vai dizer novamente: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Veja que Deus é um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida, muito mais aquilo que pedimos ou pensamos, e porque Ele opera com o seu poder em nós, conforme o seu poder que opera em nós. E veja que este Deus vai operar de maneira tão grandiosa, que Ele vai muito além das nossas expectativas, muito além do que pedimos. Ele vai fazer muito mais, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há barreiras, não há limites, não há nada que impeça Deus. Para Deus não há impossíveis. É por isso que quando nós olhamos em determinadas situações das nossas vidas e olhamos e dizemos: não tem mais jeito para mim, você está correto, para você não tem mais jeito, mas para o Deus Todo-Poderoso tem. Porque Ele pode fazer o impossível, e Ele age de maneira gloriosa e santa, para que o nome dEle seja glorificado, e a sua igreja vivencie o poder dEle no meio dela. E queridos, que nós realmente busquemos isso, o poder de Deus, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para que nós sejamos uma igreja triunfante, gloriosa, que marche confiantes de que o nosso Deus é o Deus onipotente, é o Deus todo-poderoso. E no versículo 11, voltemos lá para o capítulo 6, no versículo 11 Paulo vai dizer o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele chama os seus irmãos de Éfeso para que eles tomassem, se revestissem, se armassem de toda a armadura de Deus, que eles soubessem que o próprio Deus dá os meios de graça, as condições para que os seus filhos se armem para a peleja. Deus te chama para a batalha, mas Ele não te deixa com as mãos abanando. Ele te chama para que você se aproprie, pegue dessas armas que Ele mesmo te dá, se vista de toda ela, para que você possa seguir a luta. A igreja do Senhor é uma igreja que está em meio a uma luta. E veja, meus queridos, por que Paulo nos chama a nos vestirmos da armadura? No verso 11 ele responde: para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Lembra que eu comecei aqui falando sobre o diabo, que às vezes alguns veem diabo em tudo, outros sequer faz menção de Satanás? Paulo diz: queridos, vocês precisam da armadura de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é um ser que se levanta contra as nossas vidas. Ele é um ser que coloca ciladas diante de nós. E nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, porque jamais poderíamos vencer ele com as nossas próprias condições, ou forças, ou capacidades. A nossa vitória está somente em Cristo. É por Ele, por meio dEle, para Ele, todas as coisas. E isso inclui a nossa vitória, a nossa capacidade de prosseguir avante e vencer o mal. Sem Cristo, nada podemos fazer. Nós precisamos estar atentos, porque o mundo espiritual é uma realidade. Paulo vai dizer no capítulo 2 que o inimigo, Satanás e seus anjos, a potestade do ar, opera nos filhos da desobediência. Não existe neutralidade. Ou nós estamos sob a influência do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ou o inimigo de Deus está influenciando as pessoas. E nós sabemos que ele se levanta e se opõe contra Deus e contra aquilo que Deus se agrada. E
e aí está entre isso a igreja, porque Deus se agrada da igreja. O objetivo, meu irmão, é que você se revista da armadura, para que você continue firme. Essa é a mensagem desta noite. Firme, continue firme. E eu quero convidar os irmãos para abrir em outra passagem, para os irmãos entenderem que é algo que Paulo se repete várias vezes na questão de o cristão ser firme. Abram lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Veja que Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Corinto: sede firmes, irmãos, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto: sejam firmes, meus queridos, inabaláveis. Esse é o nosso chamamento. Continue fazendo a obra do Senhor, no Senhor, sabendo que Ele recompensará, porque não há nada em vão que você faça para Deus. E ainda em 1 Coríntios, só que agora no capítulo 16, no versículo 13, veja o que Paulo novamente vai dizer: sede vigilantes, permanecei o quê? Firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Novamente Paulo está falando aos irmãos: permaneçam firmes na fé, continuem nessa caminhada. Nós temos esse chamamento da parte do Senhor para que nós sejamos firmes, como diz aquela bela canção que cantamos, firmes na promessa. Nós devemos prosseguir nessa firmeza, porque isso é o que o Senhor requer de nós. Não se mostre frouxo, não titubeie. Eu sei que as lutas vêm, as aflições, mas fique firme, firme na fé, firme naquilo que o Senhor te deu. Ainda mais um texto para nós encerrarmos sobre essa questão da firmeza na caminhada cristã. Abra lá na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 5. Vamos ler o verso 8 e 9, que tem tudo a ver com a batalha espiritual aqui também. Vai fazer aqui com certeza uma ligação, que diz assim, 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé. Olha aqui novamente Pedro, a mesma palavra, a mesma orientação. Resiste firme, meus irmãos. Resista ao diabo com firmeza na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos irmãos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Veja o que Pedro está dizendo: todo cristão tem que lutar, tem que estar preparado, tem que estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, que vive como um leão procurando a quem devorar. E como nós vamos conseguir vencer? Sendo firmes na fé, continuando firmes nessa caminhada. Eu sei que volta e meia bate o desânimo, você quer chutar o balde, desistir, parar, mas o chamamento de Deus para mim e para você, como igreja, como família de Deus, é: fiquem firmes na fé, sejam firmes, inabaláveis, não desistam. Qual montanha? Em volta de Jerusalém, como o nosso Deus é comparado, sejamos nós, igreja de Cristo, firmes, firmeza na fé. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, para que nós consigamos viver essa firmeza no Evangelho, essa firmeza na igreja de Cristo, para que assim Ele seja glorificado e nós entendamos que estamos de harmonia, de acordo com a Sua palavra, que nos chama a sermos firmes, e Ele mesmo nos dará poder, Ele mesmo nos dará as condições, Ele mesmo nos fará ser firmes, porque toda boa dádiva e dom perfeito vem do Pai das luzes. Queridos, prosseguindo, ele vai dizer o seguinte, no verso 12: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Deixa eu chamar a atenção nossa aqui essa noite para um fato muito importante. Paulo não diz aqui, porque a minha luta não é contra a carne e contra o sangue. Ele diz, a luta é nossa. Todos nós somos chamados a vivenciarmos essa luta espiritual. Não é um ou outro, não é o pastor ou diácono, não é a presidente da SAP, é o presidente da UMPC. Todos, a luta é nossa. Todos nós temos que estarmos envolvidos com a igreja.
Mais para frente eu vou falar aqui da oração, mas todos nós temos que estar envolvidos, orando, intercedendo, clamando, sabendo que estamos numa batalha espiritual e que se nós estamos vendo um irmão, um soldado de Cristo ferido, nós precisamos entrar e pegar este soldado e ajudá-lo nesta caminhada, nesta batalha. É uma batalha e é a nossa luta. E veja que a expressão aqui, luta, significa combate direto, um combate corpo a corpo, é renhido, é uma luta. E ninguém vence luta sozinho não, meus irmãos. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo. Ninguém é crente sozinho. Se alguém diz isso, é conversa. Eu tenho uma espiritualidade, eu vivo uma espiritualidade dentro de casa. Mentira! Igreja é comunhão, é a comunhão dos santos. É nisso que nós cremos. É isso que o nosso Senhor Jesus ensinou. É isso que nós adoramos a Deus. O Deus que é triuno, é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma comunhão eterna e bendita. E a igreja é reflexo dessa comunhão. Deus nos deu os dons para que nós vivenciamos esses dons e cada um seja bênção na vida do outro, cada um ajude um ao outro. Nós somos chamados para que não só sejamos bênçãos na vida do outro, mas que também lutemos juntos a nossa luta. E veja, meus queridos, a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, certo? Eu sei que tem hora que se fala assim, misericórdia, né? Tem gente que é difícil de lidar. Mas a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Mas veja que Paulo diz, e sim, ele vai aqui linkar vários tipos de expressões para se referir aos poderes espirituais. Ele vai dizer o seguinte, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então ele usa aqui potestades, principados, dominadores, né? E ele vai dizer deste mundo tenebroso e também forças espirituais do mal. Veja, Paulo ele é bem enfático. O mundo espiritual existe. E é interessante os irmãos lembrarem do contexto que Paulo está escrevendo para Éfeso, que era uma cidade bem idólatra mesmo, né? Tinha o templo da deusa Diana, as pessoas de lá eram feiticeiro mesmo, era uma loucura mesmo. Paganismo sem igual. E então era um povo que já sabia do mundo espiritual. Eles conheciam, eles viviam as suas bruxarias, seus caminhos pagãos. Mas Paulo agora o que ele faz? Ele orienta, mostrando que este mundo espiritual realmente existe e que este mundo espiritual tem os seus demônios, as suas autoridades. Lembremos que o próprio Jesus falou que o diabo não está dividido, né? O demônio não expulsa demônio. Que ele, Jesus, é que expulsa o demônio, que o Espírito, no poder do Espírito Santo é que os demônios saem e caem por terra. E que ao dizer isso, nós podemos deduzir que o diabo é organizado junto com seus demônios na sua investida contra a igreja, certo? O diabo não está dividido. Nós precisamos entender que o diabo não está brincando em serviço. É por isso que Deus usa o seu apóstolo para dizer, igreja, vocês têm que andar armada, espiritualmente falando. Vocês têm que estar revestidas da armadura. Vocês têm que tomar toda ela, porque a luta é verdadeira. Existe um mundo espiritual, o diabo, ele continua buscando a quem devorar, os seus demônios também, e nós precisamos estar prontos para essa batalha, porque é nossa luta, é a nossa luta. Mas eu quero lembrá-los de algo, né? Porque às vezes a gente fala de demônios e do diabo, seus anjos. Tem gente que já fica meio que arrepiado, já fica meio assim, né? Não gosta de falar disso. Mas deixa eu lembrar para vocês de algo que o próprio Paulo tratou no capítulo 1. Volte um pouco ali no capítulo 1. Leia comigo a partir do verso 20. Olha que Paulo vai dizer. Que Deus, né, ele está assim, nos versículos anteriores, Paulo estava falando sobre o poder de Deus, ele vai dizer que este poder, no versículo 20 agora, ele vai dizer, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima do que? Todo o que? Principado. A gente não acabou de ler aqui dos principados potestades? E Paulo está dizendo que Jesus é acima de todos eles. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Queridos, Jesus é acima de tudo. Cristo victor, Cristo vitorioso, Cristo venceu.
Mas diante disso, não devemos baixar a guarda. Me lembro de uma ilustração que até, se eu não me engano, acho que foi o João que compartilhou comigo, de que a ideia de que Cristo pisou na cabeça da serpente, esmagou mesmo, mas o rabo dela ainda está se debatendo de um lado para o outro. E nós devemos estar preparados para nos defender disso. Então nós precisamos entender que Cristo é vitorioso. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Ele é acima de todo principado, potestade, dominadores do mundo tenebroso. Ele é acima de todas as forças espirituais do mal. Mas nós somos lembrados essa noite de que o inimigo ainda atua, de que ele ainda oprime, de que ele ainda lança os seus dados inflamados contra as nossas vidas. Você já se pegou, às vezes os pensamentos do nada, assim, que não tem nada a ver, vem na tua cabeça, os dados inflamados. Nós precisamos estar nos revestidos de toda essa armadura, porque a nossa batalha são contra esses seres espirituais, todos esses poderes espirituais. E diante disso, novamente, Paulo agora vai entrar em detalhe dos componentes da armadura que devemos ter como cristãos na nossa vida, certo? É óbvio que Paulo aqui está usando, ele se valeu não só da armadura romana, meus irmãos. Paulo estava preso, lembremos que Paulo aqui é uma das epístolas da prisão, mas nós também temos citações aqui de Paulo, ao falar da armadura, de texto do profeta Isaías, onde o Isaías vai colocar Deus também como um guerreiro, vestido de uma armadura. Também o Messias prometido. Então Paulo traz também, ele não só tem em mente o soldado romano, como ele tem em mente o próprio Deus, o Deus guerreiro, o Senhor dos exércitos, o Deus das batalhas, o Deus que se veste da sua armadura e parte para a batalha. E que agora essa armadura também é dada à igreja, e Deus manda a igreja travar a luta. Então veja, meus queridos, que no versículo 13, Paulo novamente vai falar sobre armadura, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Queridos, novamente, a ideia é de que como cristãos, eleitos de Deus, família de Deus, filhos de Deus, nós devemos levar uma vida completa diante dele. É uma vida completa, Deus não é Senhor só de uma área, a outra não. Uma área é eu que domino, Senhor, a outra você pode dominar, mas tem áreas que eu mando. Não, toda a nossa vida tem que ser diante de Deus. Toda a nossa vida tem que ser dirigida pela palavra de Deus. E não é diferente nessa questão. Nós devemos tomar toda a armadura. Não é essa parte dela. Você não pode pegar só o capacete e deixar a espada de lado. Você não pode pegar a couraça da justiça e abandonar e deixar de se cingir da verdade. Tem que ser toda ela. Porque se você estiver faltoso com qualquer parte dessa armadura, é brecha para o inimigo. É brecha para que o diabo possa se aproveitar e te tentar e te colocar dúvida no teu coração e causar toda espécie de males na sua vida. É por isso que é toda a armadura. A ênfase de Paulo é essa para os irmãos de Éfeso e também para nós. É toda a armadura de Deus. Temos que nos revestir de toda ela. E por isso, meus queridos, e novamente ele vai dizer o porquê disso, né? Para que possais resistir no dia mau e depois de tendes vencidos, permanecer inabaláveis. Lembremos que Paulo já falou sobre a questão do dia mau, né? Ele vai dizer no capítulo 5, verso 16, né, que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus, certo? Então Paulo já tinha diante de si essa verdade de que os dias já são maus. E parece que quando ele quer dizer no dia mau, pode ser talvez a ideia de que um dia onde o mal é intensificado na nossa vida, certo? Onde parece que todos os canhões do reino espiritual estão mirados para nós e disparando contra nós. E nós precisamos ter essa armadura para que quando isso acontecer, nós consigamos, meus irmãos, resistir. Novamente, a caminhada cristã nunca foi fácil e nunca será. Mas maior é o que está conosco e é poderoso para nos preparar e nos dar graça para que quando acontecer e vir as tribulações, as aflições da vida, as agruras da jornada, quando o céu se escurecer e vir a tempestade, Ele estará conosco, nos ajudando e nos orientando, para que nós consigamos vencer e permanecermos firmes, e depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. Firmeza, novamente a ideia de fiquem firmes, não se movam. Se o inimigo disser para você, mova-se, você diz não moverei, porque estou firme,
Eu construí a minha casa sobre a rocha. O vento sopra, os rios correm, mas ela não é abalada. E esta rocha é Cristo. Então nós somos chamados, meus irmãos, a entendermos isso. A palavra do Senhor nos chama a entendermos que há um chamamento da parte de Deus para que nós, como crentes, sejamos firmes, inabaláveis e não oscilantes, né? Uma hora está no mundo, outra hora está na igreja. Uma hora está amando as coisas de Deus, outra hora não. Firmes, constante. Isso é muito maravilhoso. Quando você olha para um irmão, uma irmã, uma caminhada cristã, passa um monte de luta, um monte de aflição, mas está lá, está orando com os irmãos, está servindo, tem alegria no Senhor. Mas isso não quer dizer que que esse irmão, que essa irmã não passe por lutas, aflições, agruras, que ele não é tentado, que ele não tenha dificuldades em certas áreas específicas. Mas ele é firme, ele é inabalável, porque ele entendeu o chamamento da parte do Senhor. E cada um de nós devemos entender isso e ser exemplos dos fiéis. Verso 14, Paulo vai prosseguir dizendo, aí agora ele vai entrar nas questões dos componentes dessa armadura, né? Perdão, é no 15, não, no 14 mesmo. Estais, pois, firmes, novamente aqui, ó, Paulo é bem repetitivo, né? Essa ideia é muito interessante, né? Porque como que você guarda algo? Repetindo, toda hora repetindo, aí você memoriza com mais facilidade. E Paulo usa dessa metodologia aqui para que os irmãos entendessem. Fiquem firmes, irmãos, estais por firmes, cingindo-vos com a verdade. Veja, meus irmãos, talvez vocês lembrem dos outros textos que foram expostos aqui na carta de Éfeso, de Paulo aos irmãos de Éfeso. Os irmãos vão ver que Paulo fala muito da verdade. Ele fala sobre essa questão da verdade na vida do crente. E eu quero lembrá-los que Paulo falou isso já no capítulo 4, versículo 15. Se você quiser voltar um pouco aí para acompanhar. Ele diz assim, ó, Efésios capítulo 4, 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós somos chamados a viver a verdade, seguir a verdade em amor. E novamente Paulo vai agora usar a verdade como um componente da armadura, como se ela fosse um cinto, onde você vai cingir com esse cinto. E esse cinto é a verdade. E no mesmo capítulo 4, no versículo 25, Paulo novamente vai falar sobre, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Novamente, Paulo já tinha falado e tratado sobre isso. A verdade é algo que faz parte do caráter cristão. É algo que é o componente da armadura que Deus dá para o cristão, para que ele permaneça firme. Ser verdadeiro, a verdade, cingir da verdade. Não mentir uns aos outros, seguir a verdade em amor. Este é o chamamento para que nós lutemos esta luta espiritual. E em seguida, ainda no verso 14, Paulo vai dizer da couraça da justiça, né? E vestindo-vos da couraça da justiça. Queridos, a caminhada cristã também envolve sermos justos, e também nos faz lembrar da justificação que nós temos em Cristo Jesus, que nos declara justo, que tomou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, e agora somos justificados mediante a fé. Somos justificados e somos chamados a viver agora essa justiça que o próprio Cristo nos dá. Tomada essa justiça para que tenhamos condições de seguir nesta peleja contra o mal. Prosseguindo no verso 15, ele vai dizer: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Aqui tem uma alusão a um texto de Isaías, né, que os bem-aventurados, aqueles que saem anunciar as boas novas, né, os pés, aqueles que vão para anunciar as boas novas. E Paulo está dizendo algo muito maravilhoso, meus irmãos, que nós devemos nos calçar do Evangelho. E como se não bastasse, a palavra evangelho por si só já carrega um peso fortíssimo, né? Porque o evangelho é a boa notícia de que fomos salvos por Cristo Jesus, que os nossos pecados, que eram impagáveis, que jamais poderíamos pagar a Deus aquilo que Ele exige, a perfeição que Ele exige. E Jesus toma essa responsabilidade para si, e nos redime, e nos lava, e nos justifica. E este é o evangelho, de que agora, se você crê em Jesus, você é um salvo, você é um filho de Deus. E este evangelho que nós temos que calçar, porque esse é o evangelho o quê? Da paz. Não é muito interessante? Porque Paulo aqui está num contexto de batalha, de luta, de você lutar contra o mal, os poderes que se levantam contra a igreja, contra Cristo. E agora ele traz isso dizendo: mas o evangelho que você tem que calçar é o evangelho da paz.
Lembremos que ele já falou sobre Cristo ser a nossa paz, no capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer que Cristo é a nossa paz, que Cristo derrubou o muro que separava judeus e gentios, e que agora ele juntou os dois, e ambos agora é um só homem, porque Cristo é a nossa paz. O evangelho do nosso Senhor é um evangelho de paz, e é muito interessante que a paz do evangelho é que nos prepara para a batalha. Quando nós temos essa paz, a paz do Senhor, como os nossos irmãos pentecostais se cumprimentam, né? A paz do Senhor no coração, nós estamos também condicionados, capacitados para a batalha espiritual. O evangelho da paz é um componente da armadura. Este evangelho que deve ser pregado e anunciado, deve ser os nossos calçados, para que nós entremos nessa peleja. Novamente, a paz do evangelho nos prepara para a batalha espiritual. E prosseguindo, no versículo 16, ele vai dizer, embraçando sempre o escudo da fé. Queridos, lembremos do que o autor de Hebreus diz, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos chamados a embraçar o escudo da fé. A fé é algo de suma importância na vida do cristão. Não existe cristão sem fé. E a fé, novamente se valendo do autor de Hebreus, né, é a firme convicção, é a certeza das coisas que não se veem e daquilo que esperamos no Senhor. Lembremos de um dos solas da reforma, né? Sola fide, somente a fé, somente pela fé que nós recebemos, como Paulo diz, que é mediante a fé que nós recebemos essa salvação graciosa, e essa fé, né, é o próprio Deus que dá. A fé é um dom de Deus. E nós devemos entender que a fé é de suma importância para a batalha espiritual. Porque sem fé nós jamais conseguiríamos vencer. Porque ele vai dizer que esse escudo da fé, é com ele que nós vamos poder apagar todos os dardos inflamados do diabo, do maligno. Veja que o maligno, ele tem os seus dardos inflamados. E aqui é a ideia, se valendo aqui do contexto da luta romana, onde os soldados, eles tinham arcos e flechas, né? E eles embebedavam as flechas no piche e acendiam, metiam fogo e atiravam nos soldados. E os soldados tinham um escudo, e esse escudo tinha um certo pelo onde eles encharcavam água, para que quando a flecha acertasse no escudo, o que acontecia? A flecha apagava. E a ideia aqui é que quando o inimigo lançar suas flechas flamejantes contra a tua vida, que você esteja com o escudo da fé, crendo nas promessas do Senhor, crendo no Deus Todo-Poderoso, crendo na igreja, e assim você apagará os dardos inflamados lançados contra a tua vida. Porque é isso que o diabo faz. Em outra carta, Paulo vai dizer, não ignore os ardis de Satanás. O diabo é astuto, ele se levanta, e ele não cessa de lutar contra nós. Mas com o escudo da fé, poderemos apagar esses dardos inflamados. Tenhamos fé no nosso Deus, meus irmãos. Creiamos em suas promessas, naquilo que Ele diz a nós, pela sua palavra. Pela sua palavra. E por isso, meus amados, o próximo componente tem a ver com a salvação. Tomai também o capacete da salvação. E veja, queridos, o quão é importante, amados, a doutrina da salvação, e como o diabo tem roubado dos corações a palavra de Deus sobre a certeza da salvação. A palavra de Deus nos ensina que aqueles que estão em Cristo são nova criação, e que nenhuma condenação há, como diz Paulo em Romanos 8, um texto que eu gosto muito de ler, porque ele diz que em Cristo nós somos lavados e remidos dos nossos pecados, que Cristo na cruz diz está consumado, que Cristo venceu e Ele é vitorioso, e que a nossa redenção é certa. Cristo não abriu uma mera possibilidade, Cristo concretizou, consumou a obra da redenção. E quantos que não podem se juntar a Paulo e dizer que nada me separará do amor de Cristo? Quantos que não conseguem ter essa certeza? Quantos que não conseguem olhar e entender que a salvação pertence ao Senhor, como é o texto que está em Jonas, capítulo 2. A salvação não pertence a você, pois se pertencesse a você, com certeza você perderia. Mas como ela pertence ao Senhor, e esse Senhor é
tão soberano, tão todo-poderoso. Essa salvação é certa na nossa vida, por causa do Pai, por causa do Filho, por causa do Espírito Santo de Deus. E é por isso que o capacete da salvação é de suma importância, e nós não podemos deixar que o inimigo nos engane, nos fazendo pensar que não somos salvos, que não podemos ter essa certeza, porque a certeza não está em nós, está em Cristo e no que Ele fez por cada um de nós. É o capacete da salvação, e que nós devemos colocar em nossas cabeças. E é tão triste, irmão, quando às vezes você vai perguntar para alguém: você tem certeza da sua salvação? A pessoa diz que não. E quão maravilhoso é quando você fala para a pessoa: você tem certeza da sua salvação? Ela diz: eu tenho, porque eu era um miserável pecador, mas Cristo me salvou pela sua maravilhosa graça. Porque ao Senhor pertence a salvação. É Ele que nos salva, meus irmãos. E este capacete deve ser colocado em nossas cabeças. Então, meu querido, não despreze a doutrina da salvação. Medite na doutrina da salvação. Pense diariamente sobre a sua salvação, o quanto Deus foi misericordioso com você. Lembremos que Paulo fala aqui no começo que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos separou, nos deu o espírito de adoção, agora somos filhos. Lembremos sempre dessas doutrinas maravilhosas, de nós fomos selados com o Espírito Santo. Como que pode ser ensinado que alguém que é selado com o Espírito Santo pode se perder? Se você está selado pelo Espírito Santo de Deus, você é de Cristo, porque se alguém não tem o Espírito Santo, tal qual não é dele. E nós temos, e somos de Cristo. Ele é nosso, e nós somos dele. Aleluia. Que nós vivamos e contemplamos o Deus que salva pecadores perdidos, e coloquemos esse capacete, porque sim, é necessário para a nossa luta espiritual. Porque o diabo vai querer dizer que não, o diabo vai querer colocar dúvida, o diabo vai querer abalar a sua vida, porque é isso que ele faz, ele traz confusão, engano. Foi isso que ele fez no jardim do Éden, trouxe confusão na vida de Eva. Foi assim que Deus disse? Foi isso que ele tentou fazer com Cristo no deserto. Deus fala: rasga o céu, esse é meu filho amado. Aí na tentação no deserto o diabo pergunta: se você realmente é filho, faça isso, faça aquilo. O diabo quer nos confundir, mas a palavra de Deus quer nos trazer revelação, orientação, luz, para que nós entendamos quem realmente somos, e assim nós continuemos firmes. E ele ainda prossegue falando sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sola Escritura, somente a palavra. Veja, meus queridos, que é impossível vencer sem a palavra. Como que venceremos o inimigo de nossas almas sem a palavra de Deus? Que é o próprio Deus se revelando, usou profetas, usou apóstolos, usou evangelistas, usou homens e mulheres para que a sua palavra fosse registrada, e que nós tivéssemos o privilégio de tê-la em nossas mãos, completa, todo o cânon fechado, completo nas nossas mãos. E sim, vamos ser sinceros, nós negligenciamos a palavra de Deus por vezes nos pegamos afastados dela, por vezes pegamos não meditando na lei do Senhor, como diz o salmista no Salmo 1, que bem-aventurado é o homem que medita na palavra de Deus, e às vezes não nos pegamos sendo bem-aventurados. Tem uma frase muito chocante de Charles Spurgeon que diz: há muitas pessoas que se dizem cristãos, que a Bíblia deles estão tão empoeiradas que dá para escrever nelas condenação. Como venceremos o inimigo se não estamos com a espada em punho? E esta espada é a palavra de Deus. Como ser vitoriosos se estamos longe, distantes da palavra do Deus bendito? Novamente, o sola Escritura, meus irmãos, é a espada de todo crente nessa batalha, nessa luta espiritual. Tradição morta, invenções humanas, doutrinas de homens e tantas outras coisas não vai te ajudar na batalha espiritual. A única arma de ataque que vai te ajudar nessa batalha é se você estiver meditando na santa lei de dia e de noite. É a palavra de Deus, a tua espada, ó crente. Empunha, vá para cima, medite na lei do Senhor de dia e de noite. Eis aí a nossa espada, a nossa arma de ataque, é a palavra de Deus, a palavra que o próprio Deus nos deu, para que nela nós encontrássemos condições para prosseguir na caminhada cristã. Partindo para o encerramento, ainda faltam 3 versículos.
Paulo agora no versículo 18, vai falar de algo que não podia faltar, né, meus irmãos? Oração e súplicas. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que seria de nós, amados, nesta batalha, se não pudéssemos clamar a Deus? O que seria de nós, meus queridos, se não pudéssemos interceder pelos nossos irmãos nessa batalha espiritual? Quantos irmãos que estão feridos, quantos irmãos que precisam de intercessão? E o que seria de nós sem a súplica? O que seria de nós sem o acesso a Deus? Isso é muito maravilhoso. Nós temos acesso ao nosso Pai, e Ele nos chama à oração. E sabe o que é interessante, meus irmãos? O quanto a Bíblia enfatiza que você tem que perseverar em orar. Persevere, continue, busque a Deus. Por que será, né? A resposta é porque nós somos negligentes com a oração. A resposta é porque por muitas vezes nos pegamos sendo frouxos na oração. Nos pegamos, sermos desregrados na vida de oração. Não criamos um hábito, não criamos uma liturgia de vida de oração. Queridos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que nós entendamos que a oração é este grande componente que vai fazer que toda a armadura esteja bem guardada. Porque sem a oração, posso ter todos os outros componentes da armadura, mas haverá a brecha, porque eu não estou orando. Nós precisamos entender que a oração e súplica é algo de suma importância para a batalha espiritual contra as potestades e os principados. O diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você dobre seu joelho, ou ore de pé, ou deitado, ou seja qual for a posição, não importa. O importante é orar. E o Senhor quer que você se achegue a Ele em oração, com o coração quebrantado, com alegria, com temor e tremor, com oração e com súplica, com petições, com clamores, com intercessões. Nós precisamos orar um pelos outros. Ontem, junto com uma querida irmã, foi tão bom ouvir ela dizer que ora por mim, pela minha família. E isso tem que ser algo profundo e verdadeiro, e deve arder nos nossos corações, de nós orarmos uns pelos outros, de nós termos esse prazer, esse privilégio de orar para os irmãos com alegria, interceder, não só clamar pelos nossos problemas. É óbvio, você está passando por luta, por privações, Senhor, me ajude, mas também clamar pelos outros irmãos que também estão passando por lutas e aflições, e dizer: Senhor, ajude o meu irmão, porque eu sei que ele também passa por luta. Eu sei que o meu irmão também é tentado. Eu sei que o meu irmão também tem fraquezas. Eu sei que o meu irmão, às vezes, ele está passando por um vale da sombra da morte, mas o Senhor é Deus poderoso para ser com ele e abençoar e ajudar ele. A oração é de suma importância, meus queridos. E que o Senhor, que nos chama a orar, nos ajude, porque sem oração ficamos fracos, ficamos vulneráveis e se tornamos alvos fáceis. A oração, novamente, repito, é de suma importância para a luta cristã. Não negligenciemos a oração. E essa oração tem que ser feita todo o tempo. É todo o tempo. Não existe lugar, hora, método, né? Tem gente, vamos orar no monte. Tudo bem, pode orar, se quiser vai, mas é em qualquer lugar, a qualquer hora. Você quer buscar Deus, busque. Porque é a todo tempo. Antes da refeição, depois da refeição, é antes de ir para a escola, é antes de estudar, antes de fazer uma prova. Qual é o problema? É todo o tempo orando, intercedendo, clamando, pedindo a orientação, a graça do nosso Senhor Jesus. E muitas vezes nós nos pegamos assim, tão negligentes com a oração, que nós fazemos as coisas de qualquer jeito, sem buscar a orientação do Senhor. E depois a gente se pergunta: por que deu errado, né? Por que será? É porque não buscamos a orientação de Deus. E aí a gente quer fazer do nosso jeito, aí acaba a gente atraindo para nós dor de cabeça. E nós devemos vigiar, queridos. Vigiar e orar sempre estão lado a lado. Vigiai e orai, disse Jesus, para que não caiais em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigilância faz parte também de uma vida de oração. Sempre está atento, vigilante. Sempre está entendendo o que está acontecendo ao redor. Esse é o nosso chamado. Nós não podemos dormir no ponto. Certo, meus queridos? Como que está a realidade da igreja? Como que está meu irmão? Vigilância, a gente sempre tem que estar alertas. E perseverança, né? Já toquei nesse assunto, que nós devemos perseverar na oração, nós devemos sermos insistentes. E orar por todos os santos. Orar por todo crente. Por todos os nossos queridos irmãos. E Paulo encerra dizendo, pedindo para os irmãos de Éfeso: orem também por mim.
Ore também por mim, no versículo 19, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Maravilha, né, meus irmãos? O apóstolo, o grande apóstolo, um homem de Deus, um homem que apanhou, sofreu agruras por causa do Evangelho. Um grande homem, um grande apóstolo, não tenha dúvida. Mas o que esse homem está fazendo? Pedindo oração. Pedindo oração. Orem por mim, para que quando eu for pregar o Evangelho, Deus me dê ousadia, para que quando abrir a minha boca eu pregue a palavra. Orem por mim, interceda para que Deus me use. É por isso, irmãos, que realmente nós devemos clamar a Deus e pedir para que Deus use de maneira grandiosa os nossos irmãos, nossos líderes, os nossos pastores, nossos missionários, nossos jovens, as nossas SAF. Que nossa vontade seja ver os nossos irmãos sendo usados grandemente por nosso Deus. A nossa oração tem que ser essa: Deus, use os meus irmãos. Use para que o seu evangelho seja pregado. Use para que a igreja seja uma igreja viva, uma igreja abençoadora, uma igreja vibrante, cativante. Oremos, meus irmãos, para que Deus use cada um de nós. Isso é de suma importância. A intercessão, o clamor. E aqui está um apóstolo, grande homem de Deus, pedindo: orem por mim para que Deus me use. Quanto mais nós devemos pedir para que Deus use, não somente nós, mas também os nossos irmãos. Que nós venhamos guardar isso no nosso coração e levar para a vida, para que nós sempre peçamos a Deus para que Deus use os irmãos de maneira grandiosa e poderosa. Queridos, encerro lembrando que mesmo preso, esse homem não estava pedindo para que os irmãos orassem para que ele fosse solto, para que ele saísse da cadeia. Paulo estava Paulo estava pedindo: irmãos, orem para que Deus me use. Que Deus nos dê esse mesmo espírito, que a nossa preocupação seja as coisas do alto. Encerro agora com a aplicação. Queridos, a vida cristã é uma vida onde se deve buscar ser completo perante Deus. Verdade, justiça, o evangelho da paz, fé, salvação, a palavra e a oração são essenciais para que cada um de nós, como crentes, cristãos que somos, possamos andar de maneira digna da vocação que Deus nos chamou. Quando negligenciamos qualquer uma dessas verdades, nós nos tornamos vulneráveis e o nosso adversário procura nos tragar ao encontrar em nossas vidas brechas. Mas que você, meu irmão, busque fortalecimento nesse Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra. E nele, certamente, você é mais que vencedor. Quero encerrar com uma citação do Hernandes Dias Lopes, no comentário dele de Efésios, que ele diz assim: enquanto vivermos aqui, teremos luta. Aqui não é lugar de descanso, mas de guerra. Viver é lutar. A vida é uma luta ativa, incessante e sem pausas. Nessa peleja não existe cessar-fogo, não existe trégua, não existe acordos de paz. Depois de uma vitória, não devemos arriar as armas, pois não há momento mais vulnerável na vida de um cristão do que depois de uma grande vitória. O segredo da vitória é a vigilância constante. Que assim o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, que assim nós busquemos nos vestir de toda a armadura e prossigamos nessa batalha espiritual, onde nosso Cristo vitorioso já venceu, e nós continuamos usando os meios que Ele nos dá para lutarmos contra todo o mal. Amém? Deus abençoe os irmãos. Resistis ao diabo